Olá, pessoal. Como eu aprendi com a minha neta, tá bem? Agora eu só saúdo assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que vocês estiverem nos escutando. É um prazer estar aqui com vocês nesse quarto congresso, que vai tratar das artes manuais e a sua potência para a educação. Eu tenho a alegria de estar aqui com a Estefânia Torres para ter uma conversa no pé de orelha, tá, Estefânia? É uma conversa entre mulheres para pensar sobre o corpo, sobre a escrita e sobre as artes têxteis, as artes manuais. E como elas têm potência para pensar o lugar da mulher na produção de conhecimento. Bem-vinda, Estefânia, é um prazer estar com você aqui. Eu vou Obrigada. apresentar a Estefânia, tá bem? Estefânia é natural do Rio de Janeiro, é uma artista pesquisadora, possui formação multidisciplinar e há 8 anos desenvolve reflexão crítica em torno das artes têxteis. Idealizadora de iniciativas como a Revista Urdume, Instituto Urdume e Subtrama. Editou uma série de publicações sobre artes têxteis e já ministrou aulas sobre o tema para mais de 1.000 alunos. Eu sou uma delas, tá? Sua pesquisa explora o têxtil e o campo do sensível. Atualmente, ela atua também como atriz, figurinista e no acompanhamento crítico para artistas têxteis. Bora conversar, Estefânia? Bora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Ana, pelo convite. É um prazer, é uma honra e é sempre muito gostoso poder trocar e falar sobre a potência das artes têxteis. Que alegria. Eu estava pensando, Estefânia, porque assim, eu venho conversando com muitas crianças e jovens, esse é o meu percurso, né? E percebendo como as meninas elas estão inseridas num contexto de violência. Seja por não terem mais ligações, né, com as ancestralidades que vieram antes delas, dos fazeres dessas mulheres que vieram antes delas, porque para muitos lugares para onde eu vou, eu percebo que as artes têxteis, as artes manuais, elas perderam a sua potência, sabe? Elas se tornaram um lugar menor, o lugar de quem não tem emprego, o lugar de quem não tem o que fazer, aquela coisinha que minha avó fazia, minha tia fazia, mas perde a potência de um lugar onde a mulher ela conversa com outros, ela se cura, ela constrói mundos possíveis para habitar. E aí eu venho pensando muito na educação, sabe? Porque essas visitas e conversas com as meninas acontecem sempre no contexto de sala de aula, na maioria das vezes. E eu tenho ouvido em diversos lugares, vamos dizer, no Acre, no Tocantins, em Minas, Paraná, saindo um pouco desse eixo nosso aqui do Sudeste, né? Que elas têm o desejo de ir embora. Eu quero sair daqui, eu quero encontrar um lugar, um outro lugar. E nisso, nas entrelinhas, elas estão falando de pertencimento, sabe? De ter um lugar onde elas se sintam pertencentes, mas pertencentes no sentido mais amplo, que elas possam erguer a voz delas, que elas possam realmente dizer quem elas são, os seus sonhos, e não tenham medo mais. E isso está me fazendo pensar na educação. Como a educação muitas vezes falha em trazer conteúdos para que essas meninas possam se sentir pertencentes e produtoras de mundo, né? E aí eu queria pensar com você como que os trabalhos manuais, as artes têxteis, as artes manuais, as artes em gerais, em formato de ateliê, e as leituras poderiam proporcionar a essas meninas e também aos meninos
reflexões sobre gênero, reflexões sobre violência. Vamos falar um pouquinho nesse sentido? O que você acha? Vamos. Amplo, né, esse campo, Ana, tantas possibilidades. Eu acho que as artes têxteis, elas são um grande novelo, assim mesmo, para a gente ir né, desfazendo certos nós. Então, como você falou, a gente tem um certo preconceito, um olhar meio estabelecido, assim, socialmente falando, sobre o que elas são. E nesse momento, por mais que a gente tenha evoluído muito nesse sentido nos últimos 10 anos, pelo menos, ou seja, as produções de artes têxteis voltaram a estar presentes nos museus, na própria moda, né? Todo o crochê, o tricô, tudo isso voltou com uma certa força. Ainda há, de uma maneira muito forte, essa ideia de que o fazer têxtil é algo menor, né? É a alternativa para quem não tem o que fazer. Então, eu não tenho o que fazer, eu vou costurar. Por quê? Porque é um saber compartilhado, né? Então, por um lado, também a gente tem ainda esse saber muito vivo, e isso é muito interessante, porque ele não está cristalizado, né, num lugar talvez já muito categórico ou muito acadêmico de como deve ser. Então, tem um lugar muito rico, né, nesse sentido, das possibilidades que esses fazeres eles podem trazer e eles podem abrir. Acho que me vem algumas coisas na cabeça, assim, acho que uma delas é a possibilidade de recuperar e olhar esses fazeres nas próprias cidades, nas próprias comunidades, nos próprios estados, né? Diferente um pouco do que você trouxe, né? Realmente, a gente aqui no Sudeste, em especial Rio e São Paulo, porque acho que Minas e Espírito Santo ainda têm as suas peculiaridades mais fortes, a gente tem também esses saberes ainda específicos, né, localizados nos próprios territórios, e essa é uma possibilidade, né, recuperar esses saberes específicos dos territórios e ampliá-los a partir da educação é uma possibilidade. Me parece que, né, a gente tem esse campo do preconceito e tal, mas a gente tem esse campo rico também de trocas, né, de possibilidades. Então, como eu falei, né, desfazer um pouco esses nós. E um deles é talvez, já talvez adentrando aí a ideia da escrita, né, é a gente entender que esses fazeres eles são muito mais do que aparentemente eles parecem ser, né? Então, eles são notações, eles são registros. Então, acho que talvez, assim, né, estou aqui também pensando junto, mas talvez um lugar inicial seja essa compreensão, esse entendimento de registro, né, de notação dos textos. Então, o quanto que talvez isso que pode ir em muitas cidades, em muitos lugares, inclusive, pode estar meio esquecido, né? Como a gente falou, esse rompimento assim, com uma certa ancestralidade, e eu diria não só ancestralidade, mas com esse território, né? Com as relações desse território. Acho que uma das possibilidades que a gente tem nesse momento, em que esse campo dos textos também fervilha de alguma forma, é a gente recuperar esse lugar de notação, esse lugar de uma certa escrita que se dá também através desses textos, dessa memória colocada ali, posta ali, né? E aí, a partir do momento que a gente começa a redescobrir isso, a gente vai redescobrir um campo que está ali e que nem sempre a gente está enxergando, né? Ele está meio tramado mesmo nesses espaços e que talvez isso possa gerar uma potência, que aí é uma potência muito particular, assim, que não necessariamente você vai encontrar nas instituições, né, estabelecidas. Então, né, no campo das artes, ou mesmo na academia, na universidade, né, mas que podem agregar esses espaços também, que podem trazer mais potência para esses espaços. Sim. Eu tenho ministrado, sabe, Stefânia, disciplinas para alunos de pedagogia, né? Aqui na instituição onde eu estou desenvolvendo o doutoramento. E eu tenho que dizer que na pedagogia ainda é uma maioria de mulheres, né, de corpos femininos que habitam esse espaço.
e que tem hoje, nesse momento, uma imensa dificuldade em lidar com as mãos, porque lidar com as mãos é lidar com o contato, né? É lidar com resgate de si, o resgate do outro, aprender a tecer, é uma conversa interna e externa, né? Aprender a bordar, aprender a costurar, resgatar memórias, é falar das pessoas que vieram antes, as mulheres, e que nem sempre guardam uma imagem positiva para essas meninas. Porque na sociedade onde nós estamos inseridas, eu percebo que as mulheres são levadas a considerar os problemas que as outras passam, por exemplo. A minha mãe tem sérios problemas, eu vou olhar só para o problema atual dela e não para a trajetória dela, que fez com que ela chegasse a esse momento e ela tivesse tido uma série de atitudes durante a vida. Eu esqueço das opressões, eu esqueço das violências, eu esqueço das dificuldades de inserção, de trabalho, né, de reconhecimento. E eu chego ao momento atual querendo ser completamente diferente, me distanciando ao máximo dessas mulheres. Isso me faz pensar, e eu tenho tentado muito resgatar isso com as meninas, com os meninos também. Esse reconhecimento do percurso, né? Como o Nego Bispo vai nos dizer que a gente está sempre no início, meio e início. Né? Qual foi o meio do caminho? Porque nós estamos reiniciando. Nossa mãe começou lá, fez o seu percurso, agora eu fiz um tanto de percurso com ela e agora é o meu momento de iniciar. E eu tenho que voltar ao percurso dela, reavaliar, reolhar as nossas relações para compreender o nosso percurso juntas, para que isso faça sentido na hora que eu vá para a escola, sabe, Estefânia? Para a hora que eu olho para as minhas alunas e não vá reproduzir com elas a mesma violência que eu vivi. E para isso eu tenho usado muito a escrita, a desescrita, o bordado, a costura, né, o alinhavo, como forma delas refletirem sobre si mesmas e sobre a forma como elas estão inseridas no mundo e que mundo elas querem produzir. E eu tenho percebido que a dificuldade de lidar com esses fazeres, né, quantos muros foram erguidos contra eles, porque diziam de um lugar menor das mulheres, né, voltando aquilo. Mas como ele é necessário hoje, porque depois que elas começam a exercitar, volta o brilho nos olhos, volta a conversa entre elas, o diálogo, se forma, né, elas começam a tecer uma rede de relações e a pensar juntas sobre uma outra possibilidade de educação. E aí eu volto, porque eu lembro muito do percurso que eu fiz com você, sabe, Estefânia? Você me ajudou muito a pensar tudo isso que aconteceu antes e vem acontecendo agora. Não é à toa que nós estamos aqui, não, hoje. Como as mulheres e como a história delas tem que ser resgatada. Em espaços mais formais, sim, como a escola, para potencializar essa escrita de si no mundo, essa forma de se pensar inserida no mundo que é possível para elas também. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou te dizendo, mas eu estou aqui tentando elaborar a partir do que você me disse. Acho que sim, acho que essa, né, você ter trazido o Nego Bispo, assim, essa ideia de que a gente, né, tem começo, meio e começo, eu acho que tem muito a ver com essa recuperação, né, com esse olhar de novo, mas a gente não, né, acho tão importante isso, porque às vezes a gente está falando sobre as artes têxteis e tal, e a gente
se fica com a impressão de que, então vamos voltar no tempo, então a gente vai, né, voltar, eu não tem como voltar a viver sem luz elétrica, sabe? Assim, tem essa ideia de que, então, é uma tentativa de volta ao passado. E eu acho que não é isso, né? Eu acho que é um processo mesmo de olhar para tudo que aconteceu e recomeçar e olhar de novo para aquilo que é bom e positivo e a forma que a gente pode usar agora isso e se apropriar também de uma forma um pouco distinta. Então, quando você fala, né, dessa trajetória, por exemplo, materna, né, dessas relações, isso tem a ver um pouco com como a mulher, né, pegando aqui, também acho tão difícil falar mulher, são mulheres, são muitas possibilidades, mas assim, me permitindo uma generalização aqui para a gente entrar nesse assunto, é de que, claro, ao trabalhar com as artes têxteis, com essa temática do cuidado, com essa manutenção da vida, inclusive pensando mesmo esse campo mais simbólico, muitas vezes religioso, místico, né, devocional, e de entendimento, assim, de sustentação do mundo, né, porque eu tenho um pouco essa sensação, assim, para mim é um pouco sobre esse fazer, tem um pouco dessa produção de platitude, assim, de estabilidade, né, que, obviamente, a gente vive um processo orgânico e de mudança, o mundo, a natureza muda o tempo todo, mas tem uma coisa que cria uma certa estabilidade na vida para a gente, e eu associo muito os textos com isso também. Obviamente que a gente fez isso e houve todo um processo patriarcal aí, né, de assolamento, de deixar as mulheres em condições muito terríveis, e aí essa mulher precisa sair desse espaço, ir para a luta e fazer acontecer, e se endurecer de alguma forma, e se colocar em elementos que a gente atribui de maneira geral ao masculino, e isso ficar, né, numa intensidade muito forte. Mas aí a gente tem um começo, de novo, que é o processo da gente se permitir, se possibilitar, já, né, com essas forças aprendidas, com essa capacidade de combativas também, de alguma forma, de retomar para esse lugar daí tido, né, mais como feminino, enfim, essas habilidades do sensível, essas habilidades do cuidado, do detalhe, né, do simbólico. Então, tudo isso é quase como se a gente não pudesse olhar e falar, tudo bem, aconteceu tudo isso, como é que a gente lida com todas essas feridas, como é que a gente se nutre desses outros saberes que foram necessários, mas que são aprendizados desse processo, e a gente se abre de novo, então, a esse lugar. E acho que, assim, pelo seu relato e também pelo relato, né, que a gente tem das pessoas porque acho que a gente acaba, né, esbarrando muito, eu mesmo tenho essa experiência, enfim, com pessoas mulheres que, né, começaram sua trajetória, às vezes nesse lugar muito combativo e do profissional e tudo, e de repente se vem com essa necessidade de resgatar esse outro lugar também, né? Então eu acho que é isso. Às vezes é difícil, porque quando a gente endurece, né? E essa é uma trajetória bem comum na vida, né? A gente vai endurecendo, a gente vai se decepcionando, porque o mundo, de fato, não é feito para o sensível, ele não está estruturado para isso. Então tem uma certa coragem mesmo, né, dessa vulnerabilidade, dessa sensibilidade, desse lugar de falar, eu vou aqui me colocar para fazer alguma coisa que demora, que leva tempo, mas que à medida que você se predispõe, você vai entendendo a riqueza, é quase como se abrisse mesmo um mundo à parte, assim. Por isso que tem alguma coisa meio mágica, assim, né, nesse sentido, e que, na verdade, pode ser bastante pragmática e objetiva se a gente for levar em consideração que é isso, né? A gente dá o tempo do corpo, a gente dá um tempo das próprias emoções, né? Então, às vezes, quando você é muito racional, você está só no racional, você vai atropelando as emoções vão ficando... E o tempo do fio, esse tempo mais lento, né? Quando a gente se permite... Ele inclusive faz esse trabalho de lidar com essas emoções, entender essas emoções. Então, enfim, me parece que é um desafio mesmo. Eu acho que não é fácil a gente abrir essa porta, né, diante das mil urgências que o mundo nos coloca, mas, por outro lado, ela é muito útil.
E eu estava pensando nisso um pouco antes da gente começar, assim, sobre essa questão da utilidade, né? Porque o Krenak fala a vida não é útil. De fato, a vida não é útil, mas, na verdade, ele vai dizer isso em relação, obviamente, ao capitalismo e a produção financeira e a produção. Mas é óbvio que tudo isso é muito útil, né? Que toda essa produção sensível, toda essa relação, toda essa abertura para esse mundo que fica completamente excluído assim do nosso dia a dia, ele é muito útil para essa transformação, né? Então tem aí uma possibilidade mesmo de renovação, de transformação e de recomeço, né? Desse novo começo a partir de todos esses aprendizados. Recomeço. Nossa, essa palavra é tão forte para mim, Stefânia, porque você sabe, né? Aos 50 anos que eu consigo entrar na universidade. Né? Foram uma série de outros movimentos que aconteceram na minha vida que não me possibilitaram estar na universidade, que era um lugar que eu queria estar também, né? E quando eu entro, eu venho das artes têxteis, né? Eu sou bonequeira, eu sou contadora de causos e histórias, eu sou artista manual, mãe, avó, e aí vai. E aí, quando eu consigo adentrar a universidade, o primeiro choque que eu tive foi com um professor que eu chego toda animada, né? E falo para ele: olha, eu estou aqui porque eu quero estudar a relação da boneca com a criança, com a educação. E ele, eu lembro tão bem que ele tirou o óculos, limpou o óculos, colocou o óculos na mesa, olhou para mim e falou assim: você não tem mais nada de importante para fazer na vida? Nossa. E para estar naquele espaço, eu percebi que eu tinha que me afastar das artes manuais, desse sensível na minha vida, eu tinha que ser racional, completamente racional, né? Porque uma coisa que me diziam o tempo todo: você nunca vai ser pesquisadora, porque você se coloca muito próximo ao outro, você escuta o outro e sofre por ele, e ser pesquisador não é isso. E aí nós vamos para a escrita. Né? Eu começo, então, esse processo na universidade de uma forma muito dolorosa, tentando esquecer tudo aquilo que me habitava, que tinha força em mim, e tentando não ser uma outra pessoa, mas apagar, um apagamento de tudo que vinha em mim também, porque eu sou isso e aquilo, né? Eu sou tudo isso junto. E eu começo a escrever academicamente, sabe? Tudo era muito formal, muito acadêmico, e aquilo ia me deixando com um engasgo, né? Aquilo, por mais que todo mundo falasse: nossa, esse texto está perfeito, não estava, porque não falava de mim, eu não estava presente no texto, era um texto ascético, era um texto limpo. Até um dia que eu contando uma parte da pesquisa para minha mãe, ela virou para mim e falou assim: por que você está falando tão difícil agora? Por que agora eu não consigo mais entender o que você está falando? Afinal, o que você está fazendo? Eu não queria ser aquilo. E aí me chamaram de rebelde, sabe? Porque eu começo a perceber que eu preciso do tempo da linha, eu preciso do tempo da agulha, eu preciso. A caneta precisa também estar junto com a agulha, para que eu possa habitar esse texto, para que eu possa ter uma escrita que também comece primeiro por mim a fazer sentido, e que fale do que se passa em mim quando eu estou com o outro, de que forma eu sou afetada, né? Glória Anzaldúa não vai falar isso? Que a gente precisa, né, deixar que o outro habite as nossas entranhas, que o nosso sangue seja habitado pelo outro, para que a gente consiga escrever. Eu percebo, Stefânia, que é isso, resgatando, então, e aí eu começo a rir muito, porque eu fui atrás das escritas das que vieram antes, né? Eu percebo
que a minha nona, ela não escrevia, ela nunca foi ensinada a escrever. Mas ela tinha uma escrita no corpo tão forte que estava tudo escrito na pele. Ela sabia pesar, ela sabia medir, ela sabia o peso da massa, ela sabia a receita de cabeça, ela sabia. Minha outra avó, Elvira, bisavó, ela tinha um livro de receita que é um encanto, mas que não fala só das receitas, fala do cuidado da casa, fala das notícias mais importantes, fala de uma leitura que ela fez que ela gostou muito. Mundos completamente diferentes que essas mulheres habitaram, mas que cada uma resistiu à sua forma. E que foi transmitindo isso para as que vieram depois até chegar em mim, não é? E honrando a elas, e olhando para elas, eu caio, eu me deparo com a realidade que a minha escrita tinha que ser outra. Que eu tinha que propor, mesmo na academia, uma escrita sensível, que dissesse de tudo aquilo que elas disseram de outras formas, mas que não puderam publicar, né? Uhum. E que fizeram com que seus nomes se perdessem na história. Né? O registro está no nome do meu bisavô, né? Não no nome da minha bisavó. E é isso que eu olho hoje para a academia, tentando buscar esse lugar dessa escrita ancestral feminina, que se escreve no peso da massa, no crochê feito à perfeição, né? no vestido cerzido. No tempo da escrita, elas tinham um outro tempo para publicar, um tempo, e aí eu vou um pouquinho lá para Byung-Chul Han, né? Elas tinham para onde voltar, elas tinham aonde se aterrar, elas sabiam, elas não corriam atrás do tempo, né? E eu acho que esse é o tempo acadêmico, né? Que hoje olho para mim e fala quantos artigos você publicou. Eu falo, meu Deus, calma, né? Então, essa retomada, para mim, é muito visceral, sabe? E eu me encontrei muito nas tuas leituras, nessa busca desse visceral, sabe, Stefânia? Como que a gente pode pensar, então, essa academia, essa escrita acadêmica, mais sensível, mais visceral? Não gosto do termo feminina, não, tá? Uhum. Ah, bom, Acho que já acho que o seu exemplo é o exemplo perfeito do recomeço, né? Eu acho que esse habitar, né, a academia, porque é muito interessante assim a gente pensar nesse lugar da academia, na transformação da academia também, né? Então a academia ela vai ganhando outras formas, né? Então assim, primeiro ela só é habitada por homens, e quando ela só é habitada por homens, ela é bastante inacessível também. Depois, quando ela começa a ficar um pouco mais acessível, ela começa a absorver, né, certos padrões que ela conseguia, de alguma forma, deixar longe dela, porque toda essa questão do neoliberalismo vai entrando na academia, então a questão da produção, do número de papers, como você tem que produzir, então alguma coisa que até se tinha, que era uma certa relação de cuidado, da pesquisa muito, né, começa a virar um processo mesmo de aceleração. E aí vem, né, enfim, muitas mulheres entram na academia, e aí vem essa geração de mulheres que vai para a academia com esse desejo, e não só de mulheres, né, eu diria que de pessoas racializadas, enfim, né, outros corpos, outras corpos, toda essa contingência de pessoas que não conseguia adentrar a academia, ela entra e ela começa a forçar essa transformação, né? Então, ela dá início a esse recomeço, ou seja, essa possibilidade de olhar para esse espaço, falar muito interessante, que bom, né? Que a gente pode produzir conhecimento, que bom que esse espaço me oferece uma multidão de possibilidades de informação e transformação, mas assim, esse jeito que vocês estão fazendo não está fazendo sentido, né? Então, como é que é interessante, é bonito como esses outros conhecimentos vão começando também, né, a
forçar um pouco essa porta aí da academia, para que, né, talvez quando você entrou, um professor dissesse isso, hoje em dia, certamente, muito mais difícil que isso aconteça. É óbvio que deve acontecer, né, segue acontecendo, mas já há uma abertura maior, né, dentro da universidade para essas outras possibilidades, para esses outros conhecimentos, para essas outras filosofias, e que vai se expandindo para a escola, né? Então, eu vejo, por exemplo, na escola do meu filho, ele aprende mitologia, assim como a mitologia grega, como a mitologia africana, como a mitologia indígena, no mesmo patamar, né? Isso, na minha época, jamais aconteceria. Então, obviamente, a gente tem essa força, né? Esse lugar desse recomeço, ela é muito forte. E eu acho que essa possibilidade de academia, né? A academia só tem possibilidade de evoluir no sentido assim, de contribuição, porque o mundo precisa, né? Porque a academia tem esses 3 pilares, né? Da educação, da pesquisa e da extensão. Ou seja, eu preciso ensinar, passar conhecimento, mas eu preciso pesquisar e eu preciso fazer alguma coisa que seja útil a essa comunidade onde ela está inserida. E eu acho que mais do que nunca a academia oferece essa possibilidade, né? Porque ela deixa, né, o pesquisador, de alguma forma, tem que deixar esse trono, né? Ele tem que deixar esse lugar do intelectual, daquele que pensa de fora, como, né, você estava falando, esse pesquisador, e ele passa, né, com legitimidade a fazer parte desse espaço. Ele vira, na verdade, esse representante, né, dessa possibilidade ali dentro. E aí a gente vai começando a lidar com essas possibilidades e esse jogo mesmo de corda, assim, né, de guerra, de cabo de guerra, né, de que, não dá, a gente precisa ser isento, eu não posso, não, mas eu vou me colocar aqui. Então, vão surgindo novas metodologias, novas possibilidades, e aí vai ficando cada vez mais claro para a gente que nesse, né, aí já pegando a dona Haraway, assim, de alguma forma, né, que a gente, no mundo que a gente está, com as emergências que a gente tem mesmo, né, de aquecimento global, né, da gente estar nesse processo do antropoceno e de todas as questões complicadíssimas que se dão não só por isso, mas pela própria globalização, né, por a gente estar imbricado com tanta gente no mundo, que se a gente não tiver nesse jogo constante, né, nesse entendimento de que não tem muito não tem uma palavra final, então como faz? Não sei, né? Vai sempre ser de caso a caso que as coisas vão se dar, né? Então, para algumas áreas mais específicas, né? Trazendo assim a época da pandemia, né? Então, assim, tem horas que a ciência, naquele jeito mais, né? A gente precisa ser muito científico, a gente precisa de vacina, a gente precisa de né, evidências médicas muito. Então, assim, a ciência que é muito relevante. Em outros momentos, se a gente for muito para o lugar da ciência, não vai fazer sentido, porque existe, né, outros lugares do humano ali postos. Então, a gente precisa abrir mais para outros campos, para campos sensíveis, a gente precisa trazer a religião, a gente precisa trazer a arte para dentro. Então, de fato, o que eu percebo hoje, e eu acho que o texto, inclusive, como metáfora, né? E aí a dona Haraway vai usar essa metáfora de ficar com problema, de estar com essa cama de gato mesmo para resolver, é esse momento de uma complexidade, e de uma complexidade que a gente precisa estar, né? Como ela fala também, com a responsabilidade, né, com a habilidade de resposta, né? Então, essa habilidade de poder responder aos problemas e às questões. Então, eu acho que esse talvez seja o caminho da universidade. Né? Acho que a universidade só progride por aí. Acho que essa ideia, né, realmente desse lugar do pesquisador que não se envolve, dessa relação assim muito de fora, ela já não cabe no mundo que a gente tem hoje, né? Até por conta das tecnologias também, né? Porque se antes era muito valioso eu ter todo esse saber comigo, né? Hoje em dia o que faz mais sentido diante das tecnologias que podem nos apoiar é a minha capacidade justamente de articulação, de ligação, de conexão, né? Entre as várias variáveis que um problema ou uma questão pode nos apresentar. Ai, tô aqui, tá? Pensando. Nós não temos resposta, temos, Stefânia. Nós temos possibilidades, muitas possibilidades, né? Eu gosto muito de começar os textos com talvez, né?
Talvez isso tudo que nós conversamos agora faça sentido para determinado lugar, talvez não faça sentido nenhum, né? Mas são Você sabe, Ana, que, possibilidades. permitindo te interromper, o meu filho me faz várias perguntas, né? E aí eu falo, depende. Aí ele já fala, ai, mãe, sabia que você ia responder com depende. E eu falo, porque depende mesmo, né? A gente não tem resposta. E essa é a beleza, né? Causa angústia, né? Causa um incômodo, porque a gente não tem aquele lugar de certeza, mas é que realmente tudo depende, né? Nada é escrito em pedra, né? As coisas são. E aí, de novo, né? Eu sempre vou, né? O texto ele sempre vai na minha cabeça, cada vez que eu penso, olha como faz sentido. De novo, o texto serve esse momento, porque é um lugar sobre ser maleável, né? Sobre as possibilidades de fazer e desfazer, de conectar, de poder, né, ter essa flexibilidade. Então, assim, de fato, é isso. Eu falo, meu filho, é isso. Sempre depende. Raramente eu vou te responder alguma coisa sem começar com depende e te dar umas 3 ou 4 possibilidades sobre o que pode acontecer, né? E aí é muito interessante você falando desse depende, porque assim, vários momentos, e aí eu penso tanto na vida, né, vivida aqui no cotidiano, como na pesquisa, na escola, tem momentos que você se vê no emaranhado, né? E fica olhando para aquele bolo, tentando achar a ponta e não sabe para onde que você vai. E aí eu tenho aprendido a puxar um tecido e começar alguma coisa. Muitas vezes sem risco, sabe? Ou sem risco, e começo esse caminho de alinhavar, de bordar, porque é um fio que vai sendo puxado. O avesso não vai ficar perfeito, né? Não tem um desenho esteticamente belo, mas tem a possibilidade de desemaranhar esses fios e me ajudar a pensar, né? E eu tenho ido muito nesse sentido, eu dou muita risada, eu tenho agora uma netinha de 3 anos, Estefânia, e eu dou muita risada com ela, porque eu coloco as coisas na frente dela, ela entra aqui nesse espaço bagunçado, que é o meu escritório, bagunçado para os outros e organizadíssimo para mim, e ela olha para mim e fala assim, e se a gente, põe o dedinho aqui, né? E se a gente pegar aquele fio, vó, e colocar dentro da tinta? Falou, não sei. Aí ela começa a experiência, né? E o seu tempo de acontecimento. E de repente ela olha, e se a gente também pegasse aquilo? E se pegar o teu creme dental lá no banheiro e puser junto aqui? Não sei, experimenta. E eu me encanto Isso não é vendo pesquisa, como né? isso é pesquisa. Na sua forma mais simples, na sua forma mais potente. É isso que eu busco olhar quando eu olho uma criança, esse e se. A gente foi perdendo esse e se pelo caminho e buscando só respostas muito fechadinhas, né? E essa abertura, né? Aí, de repente, ela para e fala assim: se o nome disso não fosse esse? E se a minha escrita fosse de outro jeito, né? E se eu olhasse de outra forma? É isso que eu busco, sabe, Stefânia, quando eu falo nas artes manuais dentro da escola, como esse espaço de experiência, para dizer sobre, para a gente pensar, refletir sobre questões que são urgentes. Tem que atravessar o corpo, tem que hoje habitar a pele e o corpo das pessoas, não dá mais para ser exterior a mim. Né? Não pode ser mais uma teoria memorizada. Ela tem. Stefânia, tá Estou aí. te escutando.
ela tem que nos habitar de uma outra forma para que a educação volte a fazer sentido. Eu fico muito triste quando eu vejo as crianças falando: ai, dona, isso está na internet. Mas a experiência não está na internet. Né? Colocar um fio numa agulha não está numa internet. E quanta coisa acontece quando você passa um fio numa agulha. Né? Eu tive a alegria de ver uma bonequeira cega fazendo suas bonecas e foi a maior lição da minha vida. A forma como ela passava a linha na agulha, Stefânia, é uma coisa tão trivial. Eu falei, sabe quando você se dá conta que não é só o olho que enxerga? É todo um corpo que se envolve para enxergar. E isso é o que talvez esteja na potência das artes manuais habitarem a escola, para discutir os conteúdos, para refletir sobre eles. E se as artes manuais tivessem seu espaço na escola? E se a gente pudesse ter menos certezas e mais dúvidas? E se a gente buscasse menos respostas e mais perguntas? E se a gente tivesse mais tempo, né, para deixar a agulha passar no pano até o final, para ver o que acontece com o meu pensamento nesse caminho. Interessante, né? Você ficou falando, eu fiquei pensando assim um pouco também que o meu filho estuda numa escola que tem uma parte da manhã, ele faz parte de um ateliê, que é isso, essa possibilidade de muitos caminhos, assim. E ele gosta muito de desenhar, enfim, mas tem, né, as artes manuais estão presentes ali. E ele tem uma coisa meio rock and roll, meu filho é meio uma coisa assim, mas é muito legal porque ele borda rock. Então, assim, o primeiro bordado que ele fez na escola foi escrito rock. Depois ele faz os desenhos dele lá, muito loucos da cabeça dele, e depois ele vai bordar esses desenhos, do jeito dele também, né? Completamente livre, assim. E aí é muito interessante, porque ao mesmo tempo que é isso, ele tem essa coisa, ele gosta de luta, ele faz jiu-jitsu e tal, ele senta aqui no sofá e fala, mãe, eu tô com vontade de bordar. E ele vai bordar os desenhos dele, ele vai fazer. Então, eu digo assim, porque eu fiquei pensando, porque eu acho que talvez uma das coisas importantes, né, dessa aproximação também, desse lugar, como é que a gente chama, é essa liberdade sobre as mil possibilidades, né? Então, não é porque eu tenho que bordar, vou bordar florzinho, né? Eu posso bordar o que eu quiser. Os encontros possíveis dessa linha, eles são muitos, né? Essa linha e aí essa forma, né? Então, essa linha que é grossa, ou essa linha que também vai gerar, assim, a gente romper um pouco com esses padrões estabelecidos, mas que possam nos dar um certo lugar, assim, dessa possibilidade do corpo, né? Se colocar em ação, assim, da compreensão desse acúmulo, né? Que só o corpo oferece para a gente, assim. Então, a gente pode ficar pensando, projetando um monte de coisas, mas é só o corpo que gera esse acúmulo, né? Então, também, enfim, a gente está trazendo não à toa que acho que os exemplos das crianças, né? Porque elas estão muito mais livres e nos ensinam muito mais. Mas tem muito esse lugar do desenho, né? Então, ele gosta muito de desenhar. Então, desde os 3 anos, ele desenha. E eu fiz uma tatuagem do primeiro desenho, assim, que ele fez, que tinha uma forma, que dava para ver que era um monstro de 3 dedos. E aí, hoje em dia, ele está com quase 8, ele desenha, esse que foi com 3, né? Porque ele desenha muito bem. Aí ele tem uma, assim, olha, esse aqui foi o meu primeiro desenho, olha como eu evoluí, sabe, assim? Então, ele tem esse entendimento de que o desenho dele vai se aprimorando, mas não é um aprimoramento no sentido da técnica, né? Porque ele aprendeu uma técnica diferente de desenho, mas porque ele faz o desenho diariamente. Então, diariamente ele senta e desenha. E ele vai descobrindo através do corpo dele como pegar, qual material que ele usa, qual, né, canetinha, lápis de cor, enfim. Toda essa gama de possibilidades que ele, nesse processo do desenho, dessa descoberta, vai também vendo esse acúmulo de
né, da mão dele, da evolução, como ele segura o lápis e tal. Então, eu acho esse, né, esse lugar do corpo, assim, essa riqueza, e talvez a gente conseguir, né, que isso esteja presente na escola, me parece que, na verdade, cada vez mais fundamental diante desse, né, em que tudo aquilo que a gente considerava muito fundamental vai caindo por terra, né? Então, toda essa capacidade intelectual, mental, de decorar, né, até agora, mesmo essa escrita, né, que a gente estava comentando, essa escrita muito padrão, o ChatGPT está aí, faz em 2 segundos, né? Agora, mas a gente reconhece, assim como a gente reconhece uma escrita acadêmica, isso aqui é escrita acadêmica, isso aqui é uma escrita do ChatGPT. Agora, essa escrita viva, essa escrita pulsante, essa escrita do corpo, de fato não acontece, né? Eu tenho várias conversas com o ChatGPT sobre isso. Eu fico conversando com ele, justamente nessa coisa assim, meio, né, de se instigar, assim, e o corpo? Então você sente? Então, o que é o sentimento e a reprodução? E é nisso que a gente vai vendo que, de fato, o que a gente tem como ser humano de mais potente foi algo que a gente negligenciou por muito tempo e que agora, de alguma forma, a gente, então, retorna para esse lugar. E aí a gente vai falando, bom, isso aqui é o que nos, né, o que nos diferencia, assim, o que nos faz a gente se sentir vivo, que nos dá um senso de capacidade de troca com o outro, enfim. Falando aqui, senão eu vou parar. Eu acho que assim, infelizmente, para isso daqui não virar, né? Ficar longo, porque tem muita coisa para a gente pensar junto, muito. É assim, é um começo de prosa. E para quem estiver nos assistindo, continue, né? Pensando por aí, refletindo, fazendo, experimentando. Stefânia, eu sou imensamente agradecida pela tua presença, pelo teu saber, por esse compartilhamento, por esse momento rico que nós tivemos agora. Agradeço imensamente a Nina por ter nos proporcionado esse espaço para conversar, sabe? Nós não queremos mais de volta aquela aula de artes manuais para donas de casa que acontecia nos anos 50, não é isso, não é sobre isso. Acho que deu para perceber que é sobre muitas outras coisas e possibilidades. Mas fica aqui meu agradecimento imenso, uma alegria estar aqui com você, com vocês. E é isso. Suas palavras finais. Eu que agradeço, Ana, é sempre um prazer. Eu me empolgo, né? Eu começo a falar sem parar, porque é um tema que, de fato, me mobiliza. Fico muito feliz com essa possibilidade de troca. Agradeço também a Nina, né, por nos oferecer esse espaço, essa possibilidade mesmo de discutir de forma séria os fazeres textos, né, com produção de conhecimento. E fico honrado e até uma próxima. Então, obrigada. Até a próxima, muito agradecida.